A subida ao poder e o reinado do Anticristo, o livro do futuro, quarta parte, compilado dos escritos de David Brandenburg. O mundo inteiro está esperando por um super-homem que possa curar todos os seus males econômicos e unir todas as suas políticas e acabar com as disputas religiosas. E acabar com as guerras e trazer paz e união a todas as nações. Foi falado por Arnoldo Taimo. O famoso historiador expressou essa necessidade quando disse, ao impor à humanidade um número cada vez maior de armas letais, ao mesmo tempo uma crescente interdependência econômica global, a tecnologia tem gerado tal nível de angústia que nos deixa prontos para endeusar qualquer um, seja, que consiga dar ao mundo a unidade e a paz. O ex-secretário-geral da OTAN, Paul Ehrenspiegel, declarou: não precisamos de mais um comitê, já temos comitês demais. O que queremos é um homem de estatura suficiente para manter em submissão de todos os povos e nos puxar para fora do atoleiro pelo qual estamos afundando. Envie-nos esse homem, seja Deus ou o diabo, e nós o receberemos. A Bíblia prediz que vai haver um tal homem nos últimos dias do governo do homem na terra, que vai salvar temporariamente o mundo da destruição total, justo antes do próprio Cristo regressar. Para o mundo, do próprio Cristo regressar para o mundo, ele vai aparecer como um anjo de luz, o homem mais perfeito, o mais líder, o que o mundo jamais conheceu. Fora de Jesus Cristo, é astuto o suficiente para resolver todos os problemas globais, os econômicos, os políticos e, por fim, os religiosos. Segundo as Escrituras, parece que este futuro líder mundial vai subir ao poder pela paz, lisonjas e por enganos engenhosos. Leiam Daniel 21 a 24. Com a sua grande inteligência, sabedoria extraordinária e astuta manobra política e econômica de hoje em dia, e ele vai conseguir um notável pacto de paz entre as superpotências, as ideologias e as religiões marcadas pelos conflitos. Isso foi escrito há muitos e muitos anos atrás e como é atual, hein? Como nós estamos vendo agora. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. Tudo vai ser cumprido, cada vírgula. Então, vamos continuar. Obviamente, somente o desespero fará com que um acordo assim seja assinado. Somente sob circunstâncias desesperadoras e como último recurso, Israel e os árabes concordarão em compartilhar suas cidades de Jerusalém ou os sistemas postos como o capitalismo e o comunismo coexistir em paz. Uma detente universal. Um governo mundial único, capaz, poderoso, será no princípio muito melhor do que as condições caóticas de hoje em dia. Um mundo de paz com uma economia controlada, uma economia baseada na paz e não nas guerras, e de distribuição justa, sob um líder mais ideal do homem
e o seu governo mundial centralizado. Finalmente vai haver uma partilha apropriada dos recursos do mundo e o fim dos desperdícios que existem. O governo mundial final do homem vai ser o mais perfeito que o coração do homem poderia alguma vez arquitetar. O mais idealista, o mais igualitário e solidário. Ele será como tentar ter um cristianismo sem Cristo. Obviamente, verão a necessidade de um super-homem que faça tudo isso possível, exatamente o que este líder vai fingir e afirmar ser o Messias, o Salvador do mundo. Na verdade, ele vai inclusive afirmar ser o próprio Deus, mas nunca passará de uma falsificação, uma imitação. É o diabo disfarçado, como diz a Bíblia, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14 a 15. O anticristo. Por um pouco de tempo, vai parecer ser absolutamente um céu na terra, mas o preço a pagar finalmente não apenas ser a aceitação do governo mundial, do controle da liberdade, da restrição, do direito às religiões e assim por diante, mas o objetivo maior será do próprio diabo, controlador de todos esses sistemas, será prostem-se e me adorem, ou vocês poderão desfrutar da utopia que criei. Eu posso te dar todos os reinos da terra, assim como ele tentou Jesus no deserto, no começo do seu ministério, oferecendo tudo no mundo de material, porque, de certa maneira, o Senhor permite isso aí ao diabo para poder o homem saber fazer sua escolha, Não jogou ele fora quando ele foi caído do céu. O Senhor deixou ele aqui controlando essas coisas materiais, a mente carnal, material. Mas Jesus veio e venceu ele, derrubou ele na cruz, Então, vamos continuar. Mais um preço. Aí ele fala: vocês poderão desfrutar da utopia que criei. Eu posso te dar todos os reinos da terra, assim como ele fez com Jesus. Mas há um preço, prostre-se e me adorem. Lucas 4, 5 a 7. E é aí que as coisas vão pegar. Ele confirmará uma aliança com muitos. Vê Daniel 9, versículo 27. Segundo as profecias bíblicas, o fator decisivo que introduz o anticristo no cenário internacional e dá início ao seu governo é a aliança de 7 anos descrita no livro de Daniel. Ela é mencionada muitas vezes nas Escrituras e será uma promessa de liberdade religiosa, pelo que é chamada de Santa Aliança. Daniel 11, versículo 30. Será um pacto religioso que tratará da restauração da adoração, particularmente a adoração judaica, pois possibilita os judeus reconstruir o seu templo em Jerusalém e restaurar os sacrifícios de adoração no seu altar, uma prática que está na essência do culto religioso judaico. Se há apenas um lugar no mundo onde os judeus consideram retomar esse tipo de adoração, o Monte Moriá, em Jerusalém, onde ficava o antigo altar do templo, construído na rocha sobre o qual Abraão foi chamado por Deus para sacrificar Isaque, destruído pelas legiões romanas. Você pode ver, foi em 70 depois de Cristo. Os muçulmanos também reverenciam
a grande cidade, a Jerusalém antiga e santa, particularmente o Monte Moriá, visto que Abraão era também pai de Ismael, que deu origem às nações árabes. E desde 660 d.C., quando o Islã estava varrendo o mundo, a cúpula da rocha, a mesquita de Omar, está justamente no local do antigo templo judaico. Como é bastante óbvio, os muçulmanos hoje nunca concordariam que os judeus entrassem em um dos seus locais mais sagrados e reconstruíssem o templo. Por isso, vão ter de chegar a algum tipo de acordo em que todo mundo ceda alguma coisa, e o único modo disso ser feito é pela intervenção de uma terceira parte, tal como o governo político mundial. Esse acordo é a aliança sobre a qual falam tantas vezes as profecias bíblicas no livro de Daniel. Vai ser preciso muita argúcia diplomática para encontrar uma forma de os judeus reconstruírem seu templo e restaurarem o sacrifício de adoração no seu altar, exatamente onde hoje está a cúpula da rocha, o lugar mais sagrado para os muçulmanos, depois da Meca e Medina, na Arábia Saudita. Com essa construção, está justamente onde estava o altar de sacrifício dos judeus. Não sabemos como eles poderão fazer isso, mas independentemente de como isso venha a acontecer, sabemos que o Monte Moriá, em Jerusalém, é o local mais santo da terra para os judeus e o local mais santo na terra, fora da Arábia Saudita, para os muçulmanos, e até um dos locais mais santos na terra para muitos cristãos. Por isso, este acordo de 7 anos terá de ser muito engenhoso e, sem dúvida, vai tratar não apenas do monte do templo, o Monte Moriá, mas de Jerusalém como um todo. Se alguma vez houve algum lugar onde um acordo feito por uma inteligência superior, foi preciso, esse lugar é Jerusalém. E qualquer um que conseguir isso será, sem dúvidas, considerado da inteligência superior, um gênio, um super-homem, e certamente teria a admiração de todo mundo. Ninguém jamais conseguiu resolver os problemas de intolerância, antagonismos e conflitos no Oriente Médio. Qualquer um que de alguma forma conseguir reconciliar essa diferença e fazê-los chegar a um acordo, mesmo um gênio e um super-homem, esse alguém será o anticristo. Segundo a Bíblia, para resolver a questão de Jerusalém, ele assume o controle da cidade e a torna internacional. Na verdade, segundo as Escrituras, esse ditador mundial terá Jerusalém como a capital do seu governo. Vem Daniel 11:45, promete internacionalizar Jerusalém com essa aliança, o pacto de 7 anos, algum tipo de tratado internacional patrocinado pela ONU ou pelo governo mundial, que garantirá todas as religiões o direito à liberdade religiosa na cidade, permitindo a todos restaurar os seus vários templos, santuários e realizar seus rituais de adoração e livre acesso a Jerusalém. Muito forte, né? Porque são profecias muito antigas
que a gente está vendo agora mesmo o começo das dores acontecer, com tanta confusão no Oriente Médio, né? Essa coisa de Trump invadir lá o país que os árabes, né? Então isso aí já é a confirmação de que nós estamos já vivendo. Examinar as escrituras e se essas coisas são assim. Veja em João 5, 39, Atos 17, 11. Agora vamos ao livro de Daniel examinar algumas das escrituras específicas tratando do anticristo e da sua aliança. Ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos por uma semana, Daniel 9, 27. A palavra aqui traduzida como semana é Shabua, que no hebraico original é o que significa 7. Por isso, uma tradução mais precisa desse versículo será: ele confirmará aliança com muitos por 7 anos. O estudo cuidadoso das maravilhas e maravilhosas profecias messiânicas com respeito ao tempo exato da primeira vinda e da crucificação de Cristo, nos versículos 24 e 26 deste capítulo, revela que uma semana aqui, ou 7, é igual a 7 anos. Assim sendo, podemos dar ao versículo 27 a seguinte redação: ele confirmará uma aliança com muitos por 7 anos. Como vemos pela análise de muitas outras escrituras, ele faz esta aliança na forma de um tratado de paz mundial e as coisas vão avançando bem. Ele está restaurando o mundo, tentando fazer todo mundo feliz e conseguindo a paz mundial, até finalmente ter tudo controlado por ele. Uma vez que tenha estabelecido seu governo mundial, vai dizer paz e segurança. Agora tudo vai ser pacífico e seguro. Não haverá mais guerras. Tudo vai ser seguro. Haverá plenitude para todos e o meu reino será de paz e de segurança. Veja Tessalonicenses. Por favor, vejam aí no versículo Tessalonicenses 5, versículo 3, no capítulo Tessalonicenses 5, versículo 3. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Ele virá, esse versículo, tá? Caladamente e tomará o reino com engano. Daniel 11, 21. As pessoas vão pensar como ele é maravilhoso. 3 anos e meio vai ser uma paz plástica, de mentira, porque ele vai tentar ganhar o coração das pessoas com essa falsidade de paz, e tudo ficar bem, tudo ficar unido, e tudo ser resolvido. Como o mundo está no caos total, as grandes nações vai achar ótimo esse cara que vem para salvar o mundo. Salvou o mundo, livrou-nos da ameaça de guerras atômicas, salvou a economia, resolveu a crise do Oriente Médio, internacionalizou Jerusalém, restaurou o templo dos judeus e etc. Ele parecerá o homem mais esperto que já existiu. Já viveu com poder e com sabedoria acima da cooperação capaz de resolver os problemas para todas as guerras, pôr o mundo para trabalhar na reconstrução da paz. De repente, o balão vai estourar. Quando o anticristo proibir e abolir as adorações religiosas tradicionais, declarar-se Deus, determinar que ele próprio seja adorado e reprimido,
adorado e reprimido, perseguindo e até matando todos que não se curvarem a ele. Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas da abominação virá um assolador, até destruição determinada. Uau. A qual será derramada sobre o assolador, Daniel 9:27, para cessar o sacrifício e oferta de cereais terão de ter começado. Portanto, a aliança que o anticristo promove, obviamente, tem alguma coisa a ver com a reconstrução dos templos judeu e a reconstrução da adoração com sacrifício. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Daniel 8, de 11 a 12. Dele sairá os braços que profanarão o santuário, isso é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel 11:31. Essa é um versículo-chave, pois nos diz que 3 anos e meio após a celebração da aliança de 7 anos, na metade da semana, que será na metade dos 3 anos e meio, não apenas invadirá o recentemente reconstruído templo no Monte Moriá, em Jerusalém, e fará cessar o sacrifício contínuo, mas estabelecerá a abominação da desolação. E é interessante porque estamos vivendo o que agora? Essa coisa que tem aí agora do Yami, que faz com que as pessoas, a aparência das pessoas que faz com que as pessoas estejam falando e não ser a pessoa mesmo. Porque o anticristo vai fazer um supercomputador com a sua imagem. Nós estamos no caminho já, né? A coisa já está bem próxima. Porque ele vai construir deve ser através dessa tecnologia, né? Porque ele vai botar dentro desse computador inteligência, onde vai controlar o mundo inteiro. Jesus chamou isso da abominação da desolação. Passado 500 anos depois de Daniel ter essa profecia, Jesus e a sua formosa dissertação sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos, no capítulo 24 de Mateus, disse: quando virdes a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, obviamente, o templo judeu em Jerusalém. Quem lê, entenda. E isso é muito importante entender. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não haverá jamais. Mateus 24, 15 a 21. São diversas vezes em que a Bíblia se refere à última metade do reino de 7 anos do anticristo como a grande tribulação, o último e terrível período da tribulação, do qual milênios as escrituras falam, um tempo de angústia qual nunca houve no mundo. Nunca houve até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1. Será o fim do domínio do homem sobre a terra.
os últimos 3 anos e meio reinando, o reinado de 7 anos do Anticristo, sobre o qual falaram Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jesus, Paulo, Marcos, Mateus e João, autor dos livros do Apocalipse. Foi João, né, que foi autor do livro, o último que falou em Apocalipse. Muitos profetas de Deus que escreveram na Bíblia falaram da última parte do tempo, um período de grande angústia, grande tribulação, grande aflição, grande tumulto, grande sofrimento, o pior que já existiu no mundo em toda a sua história do mundo. A Bíblia é muito específica a esse respeito e até nos diz exatamente quanto a tribulação durará: 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias. Daniel 7, 25, 9, 7, 12, 7, Apocalipse 11, 2 a 3, 12, 6, 14, 13, 12, 6, 14 a 14, 13 a 5. 13, 5. O que Jesus disse que será? Eu vou dizer as referências outra vez para ficar mais claro. Daniel 7, 25, 9, 27, 12, 7, Apocalipse 11, de 2 a 3, 12, Apocalipse 12, 6 a 14 e 13, 5. Bom, para a gente ler, né, sobre esses versículos. O que Jesus disse que seria um sinal do qual este período de tribulação começaria: quando virdes a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel, que está escrito no lugar santo. Então, quando vê que tem esse supercomputador lá, já com a imagem dele, ele se exaltando, dizendo que a religião não existe, é só ele que é a tecnologia, a ciência, e ele é que domina. Quando vê isso, haverá então a grande aflição, porque ele vai tentar marcar e controlar cada pessoa com cada coisa que pensar ou for fazer. Portanto, a presença dessa abominação da desolação, obviamente, introduz o período da grande tribulação, e quando a virem lá, saberão que a tribulação estará começando. Portanto, a grande pergunta agora é: o que é essa abominação da desolação? Então, Jesus falou. Jesus disse que poderia ser vista no lugar santo. Em Daniel 11, 31, lemos que o anticristo estabelece a abominação da desolação. Em Daniel 12, 11, que é posta a abominação da desoladora. O anticristo estabelece ou põe a abominação que será vista. Já no 13º capítulo do Apocalipse, somos informados que é a imagem da besta do anticristo. Conforme estudamos essa imagem, veremos que não é uma estátua muda de madeira ou pedra, mas o mais impressionante homem-máquina. É incrível, meu Deus, isso foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Nós estamos vivendo agora essa coisa da IA, então, que faz com que pareça que é você que está falando quando não é. Meu Deus, a tecnologia está realmente preparada para receber esse demônio, né? Em forma de um Deus falso. Veremos que não é uma estátua muda de madeira, nem de pedra, mas o impressionante homem-máquina computarizado, já criado, que poderá fazer com que sejam mortos todos os que adoram a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. Portanto, no lugar mais sagrado no mundo
Para os judeus, a área do templo do Monte de Moriá em Jerusalém, o anticristo erguerá ou estabelecerá uma imagem dele própria. Olha, uma imagem dele própria. Quem é que faz isso? Hoje já vemos isso agora. Já está escrito aí, já estamos vendo esse exemplo. As religiões, eles não podiam nem ter ideia do que era, né? Mas agora a gente já sabe. Tem essa coisa, tecnologia, essa IA, né? Inteligência artificial. Então, as religiões proclamam que ele deverá ser adorado como um Deus. Na verdade, o anticristo não apenas estabelecerá sua imagem, esta abominação da desolação no templo, reconstruído para todos adorarem e se sentarem no templo de Deus, e sentará no templo de Deus como se ele fosse Deus, e fingirá ser Deus e tentará obrigar todo mundo a adorá-lo diretamente. O apóstolo Paulo escreveu: ora, irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não vos devorais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se processasse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegando. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 2, desculpa. Então é isso, segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 2. Em outras palavras, não se preocupem que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja esteja prestes a acontecer. Paulo continua: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, aqui está muito claro que a tribulação, quando vier, vamos ter muitos de nós aqui fazendo o trabalho de evangelização, de advertir, de mostrar, de salvar almas, de fazer o que nós fazemos hoje. Não é isso que Jesus vai vir e a gente vai ser... que a gente vai ser arrebatado antes de Jesus vir. Não fala isso na palavra, não. Vamos estudar a palavra direitinho, para a gente ficar sabendo que muitos vão passar pela tribulação, mas que não se preocupe, porque o Senhor cuidará de cada um. Se não ficar aqui, leva para o céu. Se ficar aqui, ele vai suprir e vai fazer com que a gente faça o trabalho completamente protegido por ele, né? E não vamos deixar marcar por esse demônio. Então fala, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus. É objeto de culto, de sorte que se assentará como um Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2, de 3 a 4. O que vai acontecer antes de Jesus vir, Paulo diz isso: a volta de Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o filho do inferno, o filho do diabo, o anticristo que se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, tudo que se chama Deus. Ele não vai estabelecer um ídolo de si mesmo. Ele não só vai estabelecer um ídolo de si mesmo. Agora é tudo possível, nós estamos nessa era
da tecnologia. Essa inteligência artificial pode muito bem fazer isso. Fazer uma imagem dele e pôr inteligência nessa imagem, a sua imagem no lugar santo, lá no Monte de Moriá, né, no lugar santo, em que Jerusalém ordena ao mundo que a adore, mas vai se sentar no templo de Deus, reconstruído pelos judeus, e se autoproclamar Deus. Adore-me. Vai se sentar no lugar, vai se sentar no seu trono, né? Está escrito, isso foi escrito por uma devocional de David Brandenberg, o livro do futuro. E é incrível, isso foi escrito muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Estamos vivendo exatamente isso. Toda a confusão no mundo foi escrito em 1983, em 3/1 de 1983. E olha o que nós estamos vivendo. Toda essa confusão, toda essa guerra, toda essa loucura econômica que está entrando aí no mundo. Estamos já a caminho das profecias serem cumpridas. Muito obrigado, Jesus. Os céus e a terra passarão, mas tuas palavras, Senhor, não hão de passar. E obrigado por nos revelar tudo isso e nos preparar para todos esses acontecimentos. Te amamos, Jesus.